Só que eu estava num momento, 18 faz bastante tempo, né? Eu estava num momento bem travado da vida, eu estava vendo um caos na minha vida e eu sentia que eu não tinha conseguido entregar porque eu não estava conseguindo orar, né? E eu cheguei aqui, né? Putz, mas eu não sei, eu não estou conseguindo orar, como é que eu vou falar para as pessoas o que é orar, o que é a prece, qual é a potência da prece? E quando eu estava revisitando esse material, eu fiquei pensando assim, eu me dei conta que muita coisa que eu achava que não era prece era, porque muito da minha cabeça estava focado naquela prece que a gente faz às vezes sem pensar, né? Aquela que a gente vai fazendo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a pergunta é, existe, né? Essa maneira de orar, existe uma maneira, entre aspas, certa de orar? Tem uma receita, tem uma forma de orar? E quem nunca se perguntou assim, será que Deus está me ouvindo? Será que eu estou fazendo da forma certa? Será que eu preciso seguir alguma fórmula? Será que eu preciso dizer certas palavras? Ou outras palavras? Então o Kardec, ele vai trazer lá no Evangelho, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Então quando eu voltei para isso, eu pensei, vários momentos eu colocava esse pensamento no alto, eu colocava esse meu pensamento em algo, mas eu não parava, sentava e fazia uma oração, uma prece com começo, meio e fim. Era só um sentimento, era só um pedido de ajuda, era só um suspiro que fosse, Então é importante a gente atentar para algumas coisas para melhorar a qualidade da nossa prece, sim. Tem coisas que são importantes? Tem. Mas o essencial, o pensamento e principalmente a verdade. Porque de nada adianta eu pegar lá no capítulo 28, se eu não me engano, tem várias preces, E ele mesmo fala ali, que essas são quando você não souber o que falar para orientar um caminho a seguir. Mas talvez de nada adianta eu só ler. Mas se por enquanto é isso possível, adianta. Então, claro que vai nos convidar a sair do mecânico. A oração do Pai Nosso é uma oração fantástica. Mas quando eu coloco essa intenção do orar, às vezes eu estou orando e nem sei, mas está tudo bem. Às vezes é isso que eu tenho. E eu falo também que uma coisa que é interessante, porque na hora do desespero, a gente não vai saber. Ou não vai lembrar. Então o nosso dia a dia também é um bom momento para a gente ir treinando a prece. Exercitando, para talvez numa hora que a prece vá fazer mais diferença, a gente poder estar pronto. Eu venho, a minha formação acadêmica lá de trás, não, é dessa vida ainda, mas faz bastante tempo que parece que não, é da educação física. E eu sempre digo, quantos dias a pessoa passa treinando para ir lá num dia executar a prova dele, a competição dele. E a gente, quando a gente chegar nesse plano espiritual, a gente vai saber orar? A gente vai saber levar o nosso pensamento a esse algo maior? Então é esse convite também que é o mais importante da gente se conectar para saber a importância da prece. Então o que é orar? É elevar esse pensamento a Deus, entrar em comunicação com o plano superior e o diálogo silencioso com essa alma do Criador, de Deus, E também existem outras preces, Eu posso fazer uma prece lá para o Carlos, eu posso fazer uma prece para o meu filho, eu posso fazer a prece dirigida também para as pessoas.
mas nada mais é do que elevar esse meu pensamento. E daí eu fiquei me perguntando, tá, mas eu estou pensando toda hora, então toda hora eu estou orando? Não, quando eu estou dirigindo esse pensamento para algum lugar. E por quê? Que nem Rafael, né? Que nem o Rafael leu ali, que às vezes a gente não consegue alcançar essas coisas, né? Que a gente ainda não está na nossa mão, mas é como, eu sempre lembro da evangelização nesses momentos, porque para mim sempre fez muito sentido, como se a gente estivesse nesse grande aquário, né? E a gente estivesse imerso nesse fluido, nessa água, que é esse fluido cósmico universal, que quando a gente emana esse pensamento, é como se fosse uma pedrinha que a gente joga e vai indo ondas e ondas e ondas. Então essa comunicação, essa energia, essa vibração vai chegar no outro, seja encarnado, seja desencarnado, seja uma espiritualidade superior, seja quem for interceder por esse movimento, né? E como a gente sabe, Deus, Ele é justo e bom o tempo todo. Então tudo passa por essa, não sei se análise ou crivo dele, ou de alguém que está a serviço disso, né? Então, a prece é uma invocação. O homem entra pelo pensamento em comunicação com seres a quem se dirige. Por isso que às vezes, né, a gente via muito, né, e a gente vê muito nos grupos, da gente pedindo oração para alguém. Né? Chega assim, pô, meu filho está precisando de oração, o Joãozinho está precisando de oração. E eu sempre pergunto, tá, mas tu que está trazendo, já orou por essa pessoa? Às vezes a gente vem trazer os nomes para os grupos e esquece da nossa parte também, de fazer a nossa oração por essas pessoas. E não só por essas pessoas, mas também por nós. O quanto nós podemos agradecer nessa oração. Agradecer o quê? Não sei, cada um tem o que agradecer. Às vezes parece que a gente olha e não tem, mas se a gente parar bem para pensar, a gente vê que a gente tem muita coisa para agradecer, né? De a gente poder estar aqui, talvez respirando, né? Talvez vivo, talvez alguns podem pensar, tá, mas os desencarnados também tem coisa para agradecer, né? Então, pelo que nós hoje podemos ser gratos. Às vezes, e eu pego muitas vezes nisso, no dia a dia, nessa correria. Nem se vai para lá, vem para cá, pega filho, leva filho, vai para o trabalho, volta ao trabalho. Será que eu paro para olhar por que eu posso ser grato no meu dia? Porque às vezes a gente nem para olhar. E às vezes a gente acha que nem tem. E a gente, às vezes, vai parar para olhar para quê? Para um desafio, para uma dor, para um problema, né? Então, quando eu posso parar e elevar o meu pensamento e colocar essa intenção verdadeira da minha alma, eu posso também ter esse momento de conexão com essa espiritualidade, com Deus. Para mim sempre foi desafiador isso, porque parecia que eu tinha que conversar com alguém, parecia que alguém tinha que me responder ali naquele momento, como se fosse uma conversa e alguém tinha que me responder. E aos poucos eu fui entendendo que a resposta talvez venha, mas não da forma que eu gostaria, não é uma conversa. Talvez as respostas elas aparecem de outras formas. E quanto mais a gente está pronto para receber as respostas, mais elas vêm. Talvez não na hora, né? Não é como eu sentar aqui com a Patrícia e falar, não, Patrícia, oi, tudo bem, ela vai me responder. Como que eu faço isso? Ela vai me responder. Não, não é assim. Mas também é um momento da gente nos apropriar dessa vibração. Porque se a gente para olhar lá no Mensageiros da Luz, se a gente vê agora no grupo, a gente está estudando os domínios da mediunidade, a gente vê o quanto
entre aspas, simples prece pode mudar toda uma vibração de um grupo, de uma casa, de um local. Então, o quanto também a gente nos coloca para ser esse ponto de luz, né, dentro das nossas casas, dentro dos nossos trabalhos, dentro dos locais que a gente frequenta. O quanto a gente também para nos conectar com isso e poder emanar de nós essa vibração e essa luz. E eu sei muito bem por que eu estou aqui, porque eu precisava também me reconectar com essa energia da prece, né? Porque até eu estava falando por causa que o meu filho falou assim, tá, mas o papai fala uma coisa que nem faz, né? Daí eu falei, não filho, a gente não está fazendo junto, mas eu agora faço, né? E daí eu aproveitei para pensar, então a gente agora vai começar a fazer, né? Que é uma coisa que às vezes a gente acaba no dia a dia da correria, vai dormir e acaba não fazendo com ele também, que é um momento para a gente equilibrar as energias, nos conectar com essa espiritualidade. Porque é como se as portas, né, ficam abertas para qualquer um entrar, né? E como se fosse um rádio mesmo, né? Não sei, acho que todo mundo já viu um rádio, aquele que mexeu um ponteirinho aqui, né? Que a gente vai sintonizar na vibração que a gente tiver. Então, quanto melhor a nossa vibração, quanto melhor os nossos pensamentos, melhor a gente vai se conectar, melhor essa porta vai deixar entrar boas energias, bons fluidos, bons espíritos. Quanto pior, né, for essa vibração, mais esses espíritos, vamos dizer, mais densos, vão chegar até nós. Porque se a gente for parar para pensar, a gente toda hora está pensando. E eu não tenho dúvida que muitas das vezes os pensamentos não são dos mais legais, né? Normalmente quando a gente às vezes a gente está na dúvida e deixa o pensamento assim, os pensamentos às vezes não são dos mais interessantes. A gente começa às vezes a duvidar, a gente às vezes começa a se questionar, às vezes a gente começa a criar até coisas que nem existem, né? Nossa cabeça é muito fantástica, né? Mas quando eu posso parar para me reconectar com essa força e não é isso, não é aquilo, porque quando eu posso elevar o meu pensamento, eu também posso afastar esses maus pensamentos. Esses maus pensamentos não é de eu vou fazer uma coisa horrível, não, é só às vezes uma dúvida, uma ansiedade, às vezes é um questionamento se eu mereço ou não, se eu vou dar conta ou não. E às vezes eu saio até da própria realidade e começo a criar ali. E quando eu paro, sento, oro, é bem essa sensação que dá, assim, de que alívio. Eu posso me conectar com essa outra energia. Eu posso me conectar com essa outra vibração. Então, né, o Allan Kardec traz muito essa questão dessa onda mesmo, né? Da gente estar imerso nesse fluido cósmico universal e a gente emana essa energia e movimenta esse fluido. E agora imagine assim, né? Se eu estou aqui comigo, em prece, movimentando essa energia, né? E daqui a pouco a Patrícia também começa ali e vai aumentando essa onda. Daqui a pouco o Carlos começa lá, o Murilo começa ali, daqui a pouco essa onda vai ficando cada vez mais forte. Para o equilíbrio, talvez de uma pessoa só, ou talvez do nosso bairro, da nossa cidade, do mundo.
E claro, às vezes a gente tem que ter essa noção da nossa pequenez perante ao mundo, mas também às vezes a gente tem que perceber que a gente é um diferencial. Se uma pessoa estiver orando, isso já ilumina muito. Claro que a capacidade, quanto mais verdadeira for, quanto mais interno esses sentimentos estiverem saindo, mais potência tem a prece. Porque se a gente for pensar, eu posso estar fazendo oração, falando palavras bonitas e tudo mais, mas o meu pensamento está lá, meu Deus, eu quero logo terminar essa prece. Eu quero logo sair disso. Os espíritos que estão à nossa volta, eles estão escutando também pensamentos. Escutando, sei lá, vou dizer escutando, talvez não seja escutando. Mas eles estão percebendo esse pensamento também. Então também é um trabalho interno nosso, de olhar e dizer. Porque diz lá, né? Pedi e obtereis. Então ele até fala ali, então não é fácil, é só pedir que eu vou ter, né? Mas não é assim. Porque nem tudo que eu quero me convém. Então de alguma forma a espiritualidade também está ali, pronta para interceder no que eu de fato preciso. Porque ela sabe, né? E muitas vezes a gente quer pedir algo lá na frente, né? Mas também cuidado com o que a gente pede, né? Porque a gente diz, não, eu quero paciência, né? Essa história é muito legal, eu quero paciência. Aí vem pessoas que vão te treinar a paciência, né? Mas às vezes é importante a gente pedir, porque a gente vai pedir o quê? Né? Essa sensação, esse sentimento, para a gente poder atravessar aquilo. Que eu posso pedir, eu quero uma coisa material ali, uma coisa material aqui, mas isso é vazio, ao ponto de vista, né, espiritual. Posso também me conectar a isso? Posso. Mas talvez de uma forma de o como eu vou chegar lá, o como eu vou fazer isso. Talvez disposição para o meu trabalho, para a minha família, e proteção, talvez. Então, quando ele traz assim, né, tira quase um checklist, né? Então não tem um modelo fixo. Não é assim, você começa com Senhor Deus, com essa. Não tem. Mas o principal, humildade, reconhecendo esse algo maior, reconhecendo o quanto nós talvez nem sabemos, talvez não, a gente não sabe, quer dizer, eu não sei, o que a gente veio fazer aqui, né? Às vezes nos colocando nessa humildade de que não sabemos, pedindo talvez uma orientação, pedindo um auxílio, nos colocando. Porque às vezes eu quero orar já dizendo, não, Deus, é fácil, é só fazer isso aqui, aquilo ali, como se eu já quisesse dar para ele o caminho, eu já sei, não, é tranquilo. Não é assim, né? Com sentimento verdadeiro, com sinceridade, né? É importante essa sinceridade, sem repetições automáticas, né? Às vezes a gente fica lá rezando 10 Pai Nosso, às vezes é o que tem. Tinha vezes que eu começava o Pai Nosso e parava no segundo parágrafo, na segunda linha, e voltava. Eu não estava lendo, mas na cabeça eu voltava. E voltava. Era o que eu tinha, era o que dava. Né? Eu acho que, às vezes, né, eu lembro da evangelização que era assim, sei lá, tal pessoa faz uma prece bonita, era aquela prece longa, aquela prece com várias palavras bonitas, e não está errado, porque isso vai
porque aquilo também verdadeiramente vai nos levando a cada vez mais profundamente. Mas às vezes eu tentava fazer igual e não era verdadeiro. E aí quando eu me dei conta, eu posso fazer dessa forma que para mim vai ser mais verdadeiro com o que eu estou projetando. Porque lembra que esse fluido cósmico universal que está ali, que a gente vai, digamos, empurrar para enviar, ele não está só na minha palavra, ele está percebendo o meu sentimento, está percebendo a minha emoção, está percebendo o meu sentir. Então, quando eu posso estar só repetindo uma coisa e estar sentindo outra, isso também não é que vai confundir, porque é como se aqui já soubesse o que é, o que de fato eu estou pedindo, o que de fato eu estou querendo. Então, é importante também esse cuidado com o nosso pensamento, que o pensamento é ele que vai moldar ou manipular ou direcionar esse fluido. Por isso que a gente sempre fala, né, e na maioria das palestras a gente tem a questão do nosso desenvolvimento moral, do nosso desenvolvimento espiritual, que às vezes num primeiro momento é isso que vai aparecer na prece, que a gente precisa desse auxílio para isso, que talvez seja desafiador mesmo a gente fazer a nossa evolução, fazer os nossos desafios, porque todos nós, eu sempre digo assim, se nessa vida eu sou assim, imagina nas outras, né? Eu fico pensando, talvez eu teria sido bem mais desafiador, né? Quer dizer, talvez não, com certeza. Eu acredito que hoje eu sou a evolução lá de trás. Não quer dizer que eu estou pronto. Eu tenho bastante coisa para evoluir. Mas quando eu me dou conta que talvez eu já caminhei, por mais que eu não saiba pelo que eu caminhei, mas eu não tenho dúvida que eu já caminhei. Se hoje eu estou aqui, se hoje eu tenho esses desafios de hoje, talvez lá atrás eram bem maiores. Então, quando eu posso também ter a gratidão, agradecer, orar, falar, me conectar com isso, eu também posso amenizar os meus sentimentos, amenizar as minhas emoções. Porque muito mais quando eu estou lá, no dia a dia, e esqueço, é como se eu deixasse aquela porta aberta lá para esses maus pensamentos chegarem até mim. Esses espíritos, essas influências. Né? Com certeza aqui, nós temos pessoas ou espíritos que a gente fez mal lá atrás. Ou porque a gente quis, ou porque a gente nem sabia, ou por desconhecimento. E às vezes essas vibrações, essas energias ainda estão conectadas a nós. Então por que a gente também não pode pedir perdão por eles? Ou porque a gente fez, às vezes a gente nem sabe. Tem coisas que eu sei. E tem coisas que eu nem sei. Mas quando eu também peço por isso, a minha alma também sabe. Nessa minha predisposição de evoluir, de estar nessa humildade, de pedir perdão. Né? Lá ele fala, né, que às vezes ir lá para um templo, orar, e às vezes é melhor, né, ele fala de recolher ao teu canto em silêncio e fazer tua prece. Importante para que a gente possa estar lá no nosso dia a dia. Eu imagino aqui que todo mundo toma banho todo dia, né? Né, Thiago? Toma, né? Então, assim, a gente faz a nossa higiene física. A prece também é a nossa higiene mental, espiritual, para que a gente possa tirar
aquela carga, aquela emoção, aquela vibração que a gente foi acumulando durante o dia. Às vezes é nossa, às vezes não é nossa, às vezes é de alguém que a gente passa por aí e encontra. Então também é o nosso momento de nos esvaziar disso, que às vezes é pouquinho, né? Tipo, se tu ficar um dia sem tomar banho, ela vai gostar da minha ideia. Se ficar um dia sem tomar banho, talvez não faça tanta diferença. Mas se tu ficar 10 dias sem tomar banho, talvez as pessoas vão perceber, né? Então, é a mesma coisa da prece. Às vezes é uma energia uma vibração ali, que a gente vai acumulando e nem percebe, e nem sabe, e não se dá conta. E quando a gente pode também entrar nesse momento de elevar os nossos pensamentos, agradecer, orar, pedir pra gente, pros nossos, também é o momento da gente estar se conectando com essa espiritualidade e principalmente lembrando de que nós somos também. Que às vezes a gente fica nesse mundo muito preso na matéria, né? E a gente esquece que nós somos espíritos também. Só que nesse momento, não sei se aprisionados, mas moldados nesse corpo aqui. Mas a nossa capacidade, a nossa imensidão é muito maior. E talvez logo a gente estará. Né? Logo eu digo, não, mas eu não quero, não, logo é, nem a gente estava falando aí, de 50 anos, o que são 50 anos para uma existência, né? O que são 100 anos para uma existência? E eu acho que aqui ainda ninguém vai viver mais 100 anos, talvez alguns, mas por aí, né? Então, logo a gente já sairá dessa forma, né? Então, eu acho legal que ele diz assim, não tem forma, mas como orar? Tem uma forma que pode ser mais agradável, que é louvar, agradecer, né? Pedir, mas pedir o quê? Né? Força, clareza, paciência, não coisas materiais, porque as coisas materiais são vazias. Mas quando a gente pede força, determinação, clareza, paciência, né? Pede coisas que vão nos ajudar a passar por esse desafio. Porque eu sei, porque eu também queria, né? Eu também queria um milagre, né? Eu também queria não precisar passar por. Então, normalmente a gente vai pedir para evitar isso, para evitar passar por isso. Mas quando a gente se dá conta de que faz parte da nossa evolução passar, e principalmente, né, quanto mais a gente adia, parece que vai ficando cada vez pior. Então, por que não pedir auxílio para me guiar, para me orientar a passar pelos desafios, a passar pelas mudanças, a passar pelo dia a dia? Então é importante a gente, às vezes, pedir o que a gente precisa para o caminho, e muitas vezes a gente já quer pedir o fim, né? A gente está focado lá no fim, e daí a gente vê porque a gente às vezes está tão ansioso, né? Porque a gente está lá no fim e esquece de estar aqui, esquece do caminho, esquece do agora. Então, quanto a gente pode pedir essa orientação, essa guiança, esse caminho da espiritualidade, para que a gente possa passar por esses desafios. Porque eu imagino que aqui todo mundo tem desafio, né? Ou eu estou errado? Está todo mundo de boa, né? Está todo mundo tranquilo? Eu acho que não, né? Porque talvez se fosse assim, talvez a gente não estaria aqui. Às vezes o desafio vem na família, às vezes vem no trabalho, e quanto mais a gente está conectado com essa espiritualidade, mais também a gente pode passar de uma forma mais leve. Talvez, não sei se a palavra fácil,
Porque, né, é um desafio, mas a gente pode entender e passar de uma forma mais leve. Porque às vezes a gente está lá pesado, duro, né, sem conseguir passar. E agradecer. E a gente, às vezes, não tem nem noção, talvez aqui algumas pessoas tenham, né? Até mais do que eu, mas do quanto o agradecer é uma ferramenta potente que a gente tem. Agradecer o que a gente tem. E aquela velha história, né, do copo cheio, né, meio cheio, meio vazio. Eu posso olhar para o que falta, ou eu posso olhar para o que eu tenho. E muitas vezes, se eu olho para onde eu quero chegar, falta. Mas se eu olho para onde eu estou, eu já tenho muita coisa para agradecer. Então, é só a mudança de perspectiva e quanto essa gratidão pode nos colocar num lugar de muita leveza. Porque quando eu olho para o que eu tenho, para o que eu já conquistei, meu Deus, olha só. Então, se eu olho, por exemplo, o Alan de 2018, que talvez nem cogitava fazer uma oração, não lembrava, hoje eu já consigo colocar isso no meu dia a dia. Às vezes eu esqueço, às vezes eu coloco. Eu posso olhar, eu não sou a pessoa que ora fervorosamente, não. Mas se eu olho para isso, eu já vou me decepcionar, né? Se eu for olhar, sei lá, para os grandes, para o Divaldo, que voltou para o plano espiritual, né? Eu vou dizer, meu Deus, quantas palavras bonitas ele falava e tudo mais. Mas quando eu olho para mim e falo, eu posso ser grato, que hoje eu já consigo ver a importância. Hoje eu já estou um pouquinho à frente, pode ser um pouquinho, um passinho. Então, quando eu posso entrar em contato com essa gratidão, eu posso sair desse copo meio vazio para um copo meio cheio. Né? E a gente já começa a ver alguns estudos, né? de plantas, né? As plantas que passava lá, todo mundo falava coisa ruim para a planta e a planta não crescia, e outra que só tinha coisas boas, agradecia, falava coisa, enquanto isso emanava muito mais a vibração, né? Também aquele estudo do Masaru Emoto, das moléculas, né? Quando a gente fala coisas boas, as moléculas têm uns formatos muito mais bonitos, e quando a gente está lá falando, a gente também está deixando nebulosa, digamos, a imagem. E daí eu volto ali, né? Na questão do pedir, obtereis. Se eu estou, em vez de agradecer, eu estou reclamando, eu estou clamando novamente. Eu estou pedindo aquilo novamente. Então, de alguma forma, eu estou fazendo uma prece ao contrário. Quer dizer, ao contrário não, porque é a mesma coisa, eu estou emanando, só que o que eu estou emanando é aquela emoção, aquela sensação, aquela dor, aquela vibração. Então, quando eu posso buscar, pode ser às vezes uma pequena coisa que eu posso ser grato. Tem aquele dia que parece que não tem nada, né? Tem aquele dia que parece que eu queria não ter vivido. Mas tem alguma coisa que eu posso agradecer. Mesmo que às vezes possa ser só a vida, né? Então ali ele fala, o essencial não está em pedir, mas em saber o que se deve pedir. Então quando a gente pode, de fato, entrar em contato com o que pedir, que é o caminho, que é o auxílio para esse caminho, e não o fim. Porque o fim a gente nem sabe. Porque às vezes eu posso estar pensando assim, eu quero chegar lá naquela janela. Só que eu estou aqui e daqui eu vejo aquela janela. E talvez se eu começar a andar, porque daqui eu nem sei que tem um corredor para lá. Eu sei porque eu já andei lá, né? Mas talvez quando eu chegue lá, eu veja que eu quero ir para o outro lado.
Então, muitas vezes é como se a gente estivesse numa escuridão com uma lanterna. A lanterna vai iluminar um certo ponto. Como é que eu vou saber o final? Porque eu nem sei onde acaba. Então, quando a gente olha para o que a gente tem, pede o caminho, ele é muito mais fácil de ser atendido, talvez, né? De dar essa potência para a gente poder caminhar nesse caminho. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando? Não? Então, a pergunta é: o que você tem pedindo? O que você tem pedido? O que você anda pedindo? E agora é um momento de a gente perceber, não de um lugar de punição, de que eu estou fazendo errado, não, mas de perceber. Eu estava pedindo muito isso. Talvez agora eu possa colocar mais atenção no que eu estou pedindo. Posso colocar mais, olhar com mais clareza, eu posso fazer minha prece de uma forma mais conectada, ou posso fazer a minha prece de uma forma mais pensando agora no que eu estou pedindo. Ou pode ser uma avaliação do meu dia, pode ser um momento de só gratidão. Não necessariamente eu preciso pedir alguma coisa. Então, e aí perguntar, mas por quê? Por que orar? Por que eu vou orar? Quais são os benefícios da prece? Então, a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Então, ela clareia a nossa mente, ela traz a paz, fortalece o espírito, atrai bons espíritos, atrai coisas negativas. Acho que foi no Mensageiros que ele traz ali, fala da prece, que ele fala desse raio de luz branca, que desce no momento da prece ali, que a pessoa está concentrada, está orando. Até nos momentos da mediunidade a gente viu isso também em alguns trabalhos ali, as coisas só podendo acontecer por causa dessa energia da prece. E quanto mais, voltando naquela do treino, quanto mais eu faço, mais eu vou melhorando. A gente estava no Jardim Botânico agora com as crianças, e daí a Júlia estava falando da Olivia, falou que ela começou a fazer aula com o Thiago, e ela falou assim: papai, por que o Thiago, mamãe, por que o Thiago sabe nadar e eu não, E daí ela falou: porque ele já treina há mais tempo. Então por que uma pessoa sabe jogar um futebol e outra não? Porque ela treina há mais tempo. Porque talvez uma pessoa faz uma prece de um jeito e não da outra, porque ela treina há mais tempo. Então é um exercício, é um treino. E a gente precisa também se colocar nesse lugar de treinar. Porque eu gostaria de chegar e conseguir fazer uma prece, Eu fico nas quartas da tarde no grupo de estudo, o Fernando faz preces maravilhosas, assim, E eu fico, meu Deus, um dia eu vou chegar nesse nível, assim, de preces, assim, longas e bonitas, e daí eu falo assim: não, mas eu sei que eu ainda não cheguei ali. Não sei se eu vou chegar um dia, talvez, não sei se é o certo ou errado também, mas de que eu consigo entender hoje que eu estou nesse lugar, que eu consigo fazer a minha prece com a minha verdade, com o que de fato está sentindo aqui, e poder de fato me conectar com isso, porque senão eu poderia fazer uma prece longa, vazia, falar várias palavras bonitas e ficar aqui falando e às vezes uma palavra que eu possa dizer, meu Deus, ser muito mais forte, muito mais efetiva do que às vezes várias palavras bonitas.
Não estou dizendo que as palavras bonitas não têm seu efeito. Tem. Mas ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser do coração. Então muitas vezes eu me cobrava disso. De que, pô, eu tenho que fazer uma prece bonita, eu tenho que fazer uma prece assim. E quando eu revisitei tudo isso, eu fiquei mais leve, dizendo assim, tá, eu posso fazer a minha prece do meu jeito, aqui, mais curtinho, mais verdadeira, do que de fato a minha emoção está sentindo, do que de fato eu estou querendo comunicar, não só comigo, mas também com toda essa espiritualidade que está ao meu redor. Eu não sei quanto tempo eu tenho, se eu estou falando demais, vocês vão me ajudando aí, né? Passou? Eu falo um pouquinho, né? A Carol vai dizer que sim também. Então, essa é a pergunta final que eu deixo aqui para vocês de: existe mesmo uma forma de orar? Existe. Com verdade, com sinceridade. No seu canto, às vezes, em silêncio, colocando tudo isso que a gente tem aqui para dar. Então, eu agradeço a vocês por estarem aqui, né, por me permitir falar sobre isso, e talvez eu estava aqui falando e estava aí sentado escutando também, porque muita coisa eu sei que eu falei para mim também, e que a gente possa ter, né, um bom final de semana para todos nós. Obrigado. Obrigada, Ana, pela palestra, foi extremamente esclarecedora, e gostaria de